Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: onde está Jesus? Por que vocês não o trouxeram? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Ninguém pregava como Jesus. Não tanto pela eloquência, mas pelo poder. Porque a palavra de Deus não consiste em sabedoria, mas em poder, Espírito Santo. Uma palestra é algo proferido com eloquência. Um sermão precisa ter poder. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados, iludidos? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Interessante aqui como eles procuram refutar Jesus. Não retrucando com base nas Escrituras o que Jesus falou, mas apelando para a autoridade dos teólogos da época, dos doutores, escribas e fariseus. Olha, tem algum professor de teologia que acredita nisso? Foi essa a frase deles. Aí eles falaram o quê? Essa plebe ignara, essa plebe maldita, não sabe nada, não sabe ler, não sabe grego, latim, hebraico, não conhece filosofia, não tem curso superior. Não dá para a gente se basear aí nessas pessoas que estão dizendo que a profecia se cumpriu, de que ele é o Cristo, né? Não sabem nada. Mas eles não entram no mérito para dizer que ele não nasceu em Belém, porque eles sabiam que ele havia nascido em Belém. Porque os pastores avisaram. E depois os magos chegaram e foram recebidos por Herodes. Eles sabiam. Agora lá no Talmud está a maldição. Malditos sejam os ossos daquele que contar o tempo, acerca das 70 semanas. Eles sabiam. Eles o conheceram quando ele tinha 12 anos. Mas eles rejeitaram, porque não era o tipo de Messias que eles queriam que fosse. Esse é o perigo. Nos últimos dias dessa história, da história deste mundo, muitos verão a profecia se cumprindo na sua frente. Mas vão dizer, sabe o quê? Não é isso. Essa profecia não se cumpriu. Mas por quê? Acreditou nela algum professor de teologia? O povo não sabe nada. Quando você vai estudar a Bíblia, você precisa procurar um teólogo. Essa plebe ignara, pessoa formada em engenharia, formada em botânica, formada em qualquer outra coisa. Perceba, meus caros, estes são os argumentos de pessoas que traíram a Jesus. O argumento da autoridade. Bem, para estudar a Bíblia, você precisa ter feito um curso. E você não pode estudar a Bíblia por você mesmo. Esse é o discurso romano. O povo não pode ter acesso à Bíblia. O clero que diz como as Escrituras devem ser interpretadas. E aí Nicodemos se levanta e posiciona-se publicamente perguntando: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Cadê o direito de defesa? Onde está a justiça? Onde está aqui a transparência do processo judicial? E eles não entram no mérito. Mas qual argumento utilizam com Nicodemos? Responderam-lhe: acaso também tu és da Galileia? É o artifício do ridículo. Então, o que eu quero que vocês percebam? 3 erísticas, 3 sofismas que os líderes lançaram para não reconhecer o testemunho da multidão. O primeiro deles é argumento de autoridade. Você tem que ser um teólogo, para saber argumentar a Bíblia. Você pode conversar sobre o mérito, não importa quem está falando sobre a Bíblia. Pode acertar ou pode falar besteira, Então, o que vale não é a pessoa que está falando, a sua formação, mas os argumentos que ela apresenta. Então, eles usam o argumento aqui da autoridade. Eles não têm estudo formal.
Depois usam o argumento ad hominem, atacando quem está defendendo o Messias. Essa plebe nada sabe da lei, é maldita. E por fim, eles usam a ridicularização com Nicodemos. Eles não respondem Nicodemos. Nicodemos colocou um argumento. Vocês estão condenando ele antes de ouvi-lo e saber quem ele é. E em vez deles falarem assim, não, Nicodemos, tomamos aqui os procedimentos, mas eles foram pegos. E em vez de recuarem, eles atacam Nicodemos. Ah, você também é da Galileia? Vai lá, ó Galileu, vai lá, junto com aquele pessoal que nunca estudou a Bíblia, aquele pessoal inculto, aqueles monte de pescadores acham que sabem alguma coisa da Bíblia. Tem que consultar um teólogo, Nicodemos, né? E aí, falaram para Nicodemos, examina e verás que da Galileia não se levanta nenhum profeta. Sendo que Jesus nasceu em Belém. E sendo que Isaías, capítulo 9, diz que a região que estava em trevas viu grande luz, Galileia dos gentios. Não tinham a Bíblia, não tinham o testemunho das Escrituras.